Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Vocês que vão meditar comigo no capítulo 15 de 1 Samuel. Vamos orar. Pai querido, gratidão por mais um dia de vida, mais um dia em que suas misericórdias se renovaram em nossas vidas, mais um dia em que temos o privilégio de abrir a tua santa palavra e meditar nela. Querido Deus, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos e prepara o nosso coração para receber a tua santa palavra. Fale conosco, Senhor, através dessa leitura, através dessa meditação. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. O capítulo 15 de 1 Samuel, Deus dá uma ordem muito específica a Saul: destruir completamente os amalequitas e tudo que lhes pertence. Não era apenas uma guerra comum, era um juízo santo sobre um povo que há séculos havia se oposto ao povo de Deus. O Senhor, que é justo e santo, usa Israel como instrumento de seu juízo. Saul, como rei ungido, deveria obedecer sem discutir, sem alterar nada, mas a obediência total exige confiança no caráter de Deus, mesmo quando a tarefa parece dura. Saul até vai à guerra, até vence, mas resolve poupar o rei Agag e o melhor dos bois, ovelhas e tudo que parecia bom aos seus olhos. Isso revela o problema central. Saul não obedecia a Deus de coração. Ele seguia quando lhe era conveniente e modificava o mandamento conforme seu próprio julgamento. Isso é exatamente o que a reforma sempre destacou. A palavra de Deus é a autoridade final e suficiente. Não cabe ao homem adaptar o que Deus diz. Deus revela a Samuel que rejeita Saul como rei. Samuel vai até ele e Saul tenta justificar a sua desobediência com linguagem religiosa. Poupamos o melhor para sacrificar ao Senhor. Mas Samuel traz uma das declarações mais impactantes da Escritura: obedecer é melhor do que sacrificar. Deus não quer rituais vazios, ele quer submissão. A desobediência de Saul é comparada à rebelião e feitiçaria é pecado grave. Aqui, o coração de Deus é revelado. Ele quer líderes e servos que o ouçam e o obedeçam. Não que tentem impressionar com religiosidade. Quando Saul percebe que está sendo rejeitado, ele até se arrepende, mas seu arrependimento é superficial. Ele está mais preocupado com a sua imagem diante do povo do que com o pecado diante de Deus. Samuel o repreende, mas honra a Deus ao continuar com o sacrifício. Saul, mesmo rejeitado, ainda busca a honra humana. Esse contraste, irmãos, revela o coração dividido de Saul. Não teme a Deus verdadeiramente. Samuel então executa o juízo que Saul havia deixado de cumprir. Ele mesmo mata Agag, mostrando que Deus é santo e justo e sua palavra não volta atrás. Saul e Samuel se separam e o texto conclui dizendo que Samuel nunca mais viu Saul e chorou por ele. E o Senhor se arrependeu de tê-lo posto como rei. O capítulo 15 escancara a gravidade da desobediência parcial, irmãos. Não adianta maquiar o pecado com a aparência de piedade. Saul perdeu o reino porque preferiu fazer o que parecia bom aos seus olhos, em vez de fazer exatamente o que Deus ordenou. Isso nos mostra que Deus leva a sério a sua palavra e que obedecer não é opcional.
Fé verdadeira, irmãos, se manifesta em obediência verdadeira. No fim das contas, a maior tragédia de Saul não foi perder o trono, mas perder a comunhão com Deus. Deus não rejeita o homem que tropeça e se arrepende, mas rejeita o homem que insiste em justificar seu pecado. Gente, isso é muito sério. Existem pessoas que dão justificativas para os seus pecados e continuam pecando. Isso é muito sério. A obediência que agrada ao Senhor nasce de um coração quebrantado e submisso à sua vontade. Irmãos, fazendo uma reflexão, a obediência, porque é a obediência que transforma a nossa vida. O capítulo 15, ela nos apresenta uma lição eterna sobre a importância da obediência a Deus. Saul, ele recebeu uma missão clara, mas escolheu fazer as coisas do seu jeito. Em vez de seguir a ordem de Deus completamente, ele usou a lógica humana para justificar as suas ações. Esse erro nos ensina, meus irmãos, que obedecer a Deus não é uma questão de conveniência, mas de submissão total à sua vontade. Obedecer a Deus não pode ser uma moeda de troca. E não adianta você ficar justificando o seu pecado e continuar pecando, porque Deus conhece o seu coração. Hoje nós somos constantemente desafiados a fazer escolhas difíceis em meio às pressões do mundo. Podemos ceder às tentações de moldar os mandamentos de Deus às nossas circunstâncias, como Saul fez. No entanto, no capítulo 15, nesse capítulo, no versículo 22, Samuel nos lembra que a obediência é melhor do que o sacrifício. Deus não busca atos grandiosos ou justificativas elaboradas, mas um coração humilde e disposto a fazer o que ele ordena. Também aprendemos com Samuel que a liderança verdadeira exige coragem para permanecer fiel a Deus, mesmo quando isso significa confrontar erros ou tomar decisões difíceis. Muitas vezes, irmãos, isso pode sim trazer dor, como a tristeza que Samuel sentiu ao se afastar de Saul. Porém, a fidelidade a Deus deve sempre ser a nossa prioridade. Não importa, irmãos, se você tem que confrontar alguém, você precisa estar de acordo com a palavra, concordar com a palavra. Essa é a orientação que a gente tem, agradar a Deus e não ao homem. Nos dias de hoje, essa mensagem nos chama a refletir sobre nossas escolhas e motivações. Será, meus irmãos, será que estamos colocando a nossa vontade acima da de Deus? Será que estamos mais preocupados em agradar as pessoas ou em cumprir o propósito para o qual fomos chamados? Irmãos, quando escolhemos obedecer ao Senhor em tudo, experimentamos uma vida alinhada com o seu plano perfeito. Isso é o que aprendemos aqui. Desculpem, irmãos. É o que aprendemos aqui nesse capítulo. Sobre a obediência, sobre a submissão a Deus, sobre agradar a Ele, não ao homem. Não importa, irmãos. Não importa se você vai desagradar alguém, mas ande em obediência. Ande conforme a vontade de Deus, conforme a palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigada por esses ensinamentos, obrigada por falar aos nossos corações. Querido Deus, eu te peço um coração obediente, um coração disposto
a ouvir e a cumprir a sua palavra em todas as áreas da minha vida, Senhor. Eu oro para que as minhas decisões sejam guiadas por sua vontade e não pelas pressões do meu dia a dia ou os meus desejos. Ah, Senhor, eu clamo por sabedoria e coragem para enfrentar qualquer desafio em minha vida, com fidelidade e compromisso com o Senhor. Pai querido, livra-nos da tentação de obedecer apenas parcialmente. Nos ensina, Pai, a temer o teu nome e a confiar na tua palavra, mesmo quando ela nos confronta. Porque sabemos que muitas vezes, somos confrontados. E isso é muito bom, Senhor, porque a gente precisa ser confrontado. A gente precisa aprender. A nossa natureza é pecaminosa. A gente tem que buscar a tua face sempre, Pai. Que não sejamos como Saul, buscando agradar aos homens e esconder a nossa desobediência com rituais e com aparências. Nos dá, Senhor, um coração como o de Cristo, submisso até a morte. Que o teu Espírito nos leve a andar na tua verdade, com integridade e temor. Essa é a oração que eu faço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, irmãos. Fiquem com Deus.